têm em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ser a luz com as trevas? Aqui já é um ponto que daria aqui muito conteúdo para nós. Um dos pontos cruciais também dentro desse tema que nós estamos falando é sobre o jugo desigual. E o jugo desigual, nós podemos abordar ele em muitos aspectos, né? Muitas pessoas trabalham a questão do jugo desigual somente na questão do cristão com uma pessoa que não é crente. É um jugo desigual. Mas ela também abrange num todo. Porque quando fala de um jugo desigual, está falando de algumas ideias, de algumas, sabe? Às vezes as pessoas, elas até estão na igreja, mas com pensamentos e propósitos completamente distintos e diferentes. Então, nessa aula, eu vou usar bastante exemplo vivido com relação ao que eu e a Verônica nós construímos, né? Para que nós pudéssemos estar onde estamos hoje, né? Nós temos uma história, uma coisa interessante que o pastor Marcos falou na aula passada, que ele falou, quando ele vem para a igreja, ele já tinha família, né? Já tinha um filho, né? Então algumas coisas para ele foram difíceis, né? Teve que ir aprendendo e tal, ele compartilhou algumas das suas experiências, né? E aí eu já fiz diferente. Eu tive uma experiência vivida no mundo sem estar com Cristo e vim para a igreja, e na igreja eu conheço a V. Então, são já ideias diferentes, mas uma coisa interessante, que quando eu chego na igreja, passado algum tempo, a Verônica chega da escola de missões. Ela havia passado 1 ano na escola de missões e ela chega. Então ali já meio que ficou um clima. Eu olhei e falei, pô, que morena bonita. E já meio que... Só que a V olhou para mim e falou, pô, o cara tá chegando agora. Um histórico já não é muito bom. Então, né, deu uma segurada. Por quê? Porque ela pensou justamente nessa questão do jugo desigual. A pessoa está vindo de um contexto de missões, com o desejo de viver aquilo que Deus havia proposto dentro desse contexto de missões e tal. Será que essa pessoa que estava se interessando tinha os mesmos propósitos, as mesmas ideologias, se tratando daquilo, né? Porque se não tem, poderia, sabe, acabar com algo que ela passou 1 ano lutando e construindo para chegar onde chegou em Deus, né? Então, o jugo desigual, ele abrange muitas coisas. E ele pode, sabe, comprometer um propósito que Deus estabeleceu. Nós sempre trabalhamos liderando jovens, né? E já presenciamos, infelizmente, muitas situações das pessoas optarem, né, em buscar, às vezes, né, fora da igreja, fora de outros contextos, e a gente perceber que as pessoas nunca mais conseguiram viver daquilo que Deus havia proposto e estabelecido, né? E uma coisa chave que nós sempre falávamos, né, no nosso contexto de juventude, é que se a pessoa na qual eu vou me relacionar não amar a Deus mais do que a qualquer outra coisa, não é uma pessoa digna de um relacionamento aonde nós devemos construir. Então a gente sempre usava, tanto que quando eu comecei a conhecer a V, a gente foi se aproximando, né? E tudo, um dos pontos-chave foi: eu amo você, mas eu amo Deus mais do que você. Então, se um dia você me colocar, sabe, entre eu ter que decidir entre você e Deus, pode ter certeza que você já perdeu, porque a minha decisão vai ser por Deus. Amém? Aí em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu gostaria que alguém abrisse, e outra pessoa abrisse em Salmo 37, amém? Que nós vamos estar lendo aqui. O namoro começa em Deus. Tem que ser em Deus, né? Mateus 6, 33. Salmo 37, 4. Então você que está aí nos assistindo, escreva aí no chat: o namoro deve começar em Deus. Escreva aí. Salmo 37, verso 4. O namoro deve começar em Deus. Encontraram aí? Amém? Odu, você pode ler para mim o Mateus 6,33, por favor?
Amém. Está encontrando ali. Glória a Deus. O namoro deve começar em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha só que ponto, irmãos, poderoso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiramente a vontade de Deus. Quando eu chego na igreja, e eu me lembro que eu, estava vivendo um momento bem difícil na minha vida, e minha mãe falou: filho, vamos lá na igreja, lá tem um monte de mulher bonita. Isca, eu cheio de capiroto, né, no couro. Então fui, eu me lembro, nunca esqueço esse dia, coloquei uma camiseta de crente, né, marcha para Jesus, né, fui com a pinta de crente. Quando eu chego, que eu olhei aquele monte de mulher bonita, eu falei: e me encontrei, é o lugar que eu precisava, porque eu estava em busca de uma mulher. A minha intenção ainda era arrumar uma mulher da igreja, para que eu pudesse ficar tranquilo na igreja. Só que a primeira coisa não tem que ser a mulher da igreja para eu ficar na igreja. A primeira coisa tem que ser o reino de Deus, a vontade de Deus. Amém? Tão interessante que quando eu tenho um encontro poderoso com Deus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir mão do relacionamento. Fiz um voto com Deus e falei: eu quero fazer um voto e eu vou ficar 1 ano sem querer pensar em me relacionar, sem querer me envolver com ninguém. Coloquei uma aliança no meu dedo, falei: o meu compromisso hoje é com Jesus, não quero compromisso com nenhuma mulher. Olha a diferença, eu chego e vejo aquele monte de mulher, eu falei: estou no lugar certo. E, aí ia para a igreja com a Bíblia desse tamanho e me sentindo crente, mas a minha motivação não era correta, mas foi um meio que o Senhor encontrou de começar a me atrair. Amém? Aí em Salmo 37, versículo 4, quem pode ler para mim, por favor, aí? Versículo 4 e 5 de Salmo 37. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entre o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém? Deleita-te no Senhor. Então foram versículos que, na medida que eu fui me encontrando com eles, a minha visão de olhar as coisas, ela começou a ser mudada. Amém? Então, primeiro ponto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus. O que o Senhor realmente deseja? O que o Senhor realmente espera de mim? Amém? Esses dias eu estava conversando com meu filho sobre essas questões de relacionamento, e eu falando, uma coisa é certa: Deus, Ele tem algo precioso para nós. Deus tem algo precioso. Eu me lembro que tinha dias que eu deitava na cama da minha mãe, pensava, falava: mano, será que um dia eu vou ter uma pessoa legal, né, para me dividir a minha vida, para me ter uma família? Batia aquela carência, né, aquele momento. Eu falava: puxa vida, eu queria tanto ter uma pessoa do meu lado, né, para me começar a compartilhar. E quando eu ainda não estava na igreja, eu tinha um pensamento como: será que um dia eu vou ter uma família? Porque viver a vida do jeito que eu levo, não é a mulher que vai querer um homem dessa forma. Talvez eu me relaciono com alguém, fico aí um tempo casado, e depois passar disso, eu vou separar. De repente aí ela vai ter um filho, eu vou ter um filho, mas o filho vai crescer sem aprender. Olha o tipo de pensamento. Mas é o que era proposto para a realidade que eu vivia. Quando eu venho, eu começo agora a ter esse sonho. Será que um dia, né? Só que uma coisa é certa: nós precisamos aprender a descansar. Por quê? Porque a nossa alma ela é perigosa. A nossa alma, ela quer se envolver, a nossa alma quer, a nossa alma não sabe descansar. Por isso que o salmista, ele vivia declarando e dizia: aquieta-te, ó minha alma. Ele precisava mandar algumas declarações para a sua alma, para que ela pudesse se aquietar.
Então, eu já vi e presenciei muitas pessoas se frustrando na área sentimental porque não aprendeu a descansar no Senhor, a deleitar no Senhor, porque não aprendeu a entregar este caminho ao Senhor, porque não aprendeu a buscar primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus, para que Ele pudesse estabelecer e fazer no seu tempo. Eu me lembro que nesse momento, nesse clima que eu tinha com ele, eu peguei e orando, né, naquela época, né, ai Deus, fala comigo, e orei, fechei e coloquei o dedo assim e veio o versículo. E aí eu li: e me deleitarei em vós diante das nações, e eu fiquei todo feliz. E eu fui procurar o meu discipulador, Pai Heraldo, o homem que me ganhou para Jesus, e fui todo feliz falar para ele: olha só, Deus confirmou pela sua palavra e tal, né? E aí ele, cheio de cuidado, falou: nossa filho, que palavra bonita, que palavra tremenda, só que assim, ó, guarda o coração, né? Calma, né? Não deixa as coisas, tudo tem um tempo certo. E aí ele começou a ministrar e trazer paz ao meu coração, trazer shalom ao meu coração. Então, nós vamos até entrar daqui a pouco nesse ponto, a importância de você ter alguém que te ajude a discernir, que te oriente, que te direcione, sabe? Isso é fundamental. Então nós precisamos fazer com que a nossa alma se aquiete, com que a nossa alma descanse. Por quê? Porque por causa da euforia, por causa daquela, pô, viu? Pô, que menino bonito, que menina bonita, já fica aquele clima, já fica aquela coisa, e aí a alma já vai atropelando, a alma já vai, e quando vai ver já está se relacionando, e tudo que começa de uma forma precipitada, pode ter certeza, certamente Deus não está no negócio. Porque eu acredito que Deus, ele tem os seus meios de conduzir as coisas. Amém? Deus, ele tem os seus meios de direcionar, de fazer, sabe? E ele é poderoso e ele pode fazer. Então, às vezes, as pessoas vai naquela euforia, e é em nome de Deus, não porque Deus direcionou, porque Deus falou, e vai indo. Eu li um texto uma vez, quando Balaão, o povo vai consultar, Balaque vê o povo de Israel chegando, e eles vão consultar Balaão para que Balaão pudesse liberar uma palavra contrária contra o povo de Israel, e Balaão foi consultar o Senhor. Quando Balaão vai consultar o Senhor fala: não tem como que eu vou amaldiçoar um povo que eu abençoei? Não tem conversa, Balaão. E aí eles vai lá e dá o veredito para os homens de Balaque, e ele fala: não, eu aumento a proposta. Fala para Balaão fazer isso, eu aumento. E ele vai lá de novo. Aí o Senhor fala: tá, então, né, você pode ir lá, mas só vai falar o que eu mandar. Aí algumas pessoas falam: pô, né, e usou o jumento para falar, e aquela coisa toda, e vai usando isso daí, irmão, mas na verdade aquilo ali é um contexto perigosíssimo. Por quê? Porque Deus já havia dado a palavra que não era, só que ele insistiu. E aí tem um texto em Ezequiel que Deus fala assim: que seja feito então segundo as concupiscências do seu coração, segundo aquilo que você já desejou no seu coração. Então não é que Deus deu aval, é porque a pessoa já desejou no coração, então vai lá. Ah, Deus falou. Não é que Deus falou, mas você já determinou no seu coração o que você quer. Então se você já determinou, então vai lá e faz. Olha o tamanho da seriedade que é. E hoje a gente percebe, irmãos, as pessoas atropelando, sabe? Recentemente, uma pessoa conheceu a outra, e daqui a pouco tal, e já vamos casar, e um casamento, sabe? Coisas já aconteceram em menos de 2 meses, e já casamento marcado, porque Deus foi fazendo. E aí, o que você acha? Eu falei: é melhor eu não dar minha opinião. Ou quer mesmo saber o que eu acho? Não deu outra. E sabe o que é ruim? Porque as minhas decisões, elas não afetam somente a mim. Principalmente se tratando de relacionamento. Um relacionamento que começa com Deus, a tendência é tudo acontecer da maneira de Deus. Eu tive um momento, depois passado um tempo, né, eu comecei a ter aquele clima com a Vê e tal. E aí eu fui conversar com a minha mãe uma vez, e eu percebi que minha família meio que não estava meio que apoiando. E aí eu cheguei na Vê, eu falei: cara, eu não tenho a benção da minha mãe, então, né, é melhor a gente parar por aqui essa conversa e tal.
E eu me lembro até hoje, a Vê falou, não, mas que fulano... Eu falei, ó, fulano é fulano, ciclano é ciclano. Se eu não tenho a bênção da minha mãe, dos meus pais, então para mim não dá. E aí passou um tempo, aí teve um dia que minha mãe me chamou para conversar e falou assim, filho, se você quer se relacionar com ela, se é isso que está no seu coração, você pode ir, eu te abençoo. Eu falei, não, mãe, a senhora está falando isso, porque a senhora viu que eu fiquei um pouco triste e tal. Ela falou, não, filho, é você que vai se relacionar. Então, se é isso mesmo que está no seu coração, é isso que você pode ir, eu te abençoo. A senhora me abençoa, mãe? Eu te abençoo. E aí eu voltei a conversar com a Verônica. Nós estabelecemos, só em todos esses processos, foi um período de 4 meses de oração e conhecer, antes da gente assumir um compromisso. Então, existem alguns pontos que nós vivemos que eles foi muito importante para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos. Então, hoje, eu até brinco, né? Porque é minha mãe, são 2 irmãs e agora tem a Vê. Então, é 4 mulheres contra eu. Porque elas ficam do lado da Vê, defende a Vê, mas eu vejo a maneira do relacionamento da Verônica com a minha mãe, da minha mãe com a Verônica. A maneira, sabe? Tudo isso coopera, irmãos. A família, temos diferentes, com certeza, mas a maneira que nós vivemos, o ambiente que o meu filho vive, que ele cresce, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, sabe? Aí é o grude com a avó dele, com as tia dele. Então, por quê? Porque um dia nós decidimos começar um namoro com Deus. Nós decidimos plantar algo em Deus. Porque nós sabíamos que certamente nós poderíamos colher frutos em Deus daquilo que nós estávamos começando. Amém? Então o namoro, ele deve começar em Deus. Amém? Quem coloca Deus em primeiro lugar faz as escolhas mais sábias. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai nos direcionar em todas as coisas. Então escreve aí. Quem coloca Deus em primeiro lugar faz as escolhas mais sábias. Amém? Quem coloca Deus em primeiro lugar faz as escolhas mais sábias. Você que estiver aí nos assistindo, escreve aí, amém? No chat. Quem coloca Deus em primeiro lugar faz as escolhas mais sábias. E às vezes a gente pensa, mas como assim colocar Deus em primeiro lugar? Né? Porque eu coloco Deus em primeiro lugar, mas o colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, deixa eu ver como eu posso dizer. A gente precisa, Deus, ele tem os seus meios, amém? Eu me lembro que em meio a esse processo que eu fiz esse propósito com Deus, né, de me guardar e tal, terminava o culto, meu apóstolo falava assim, pega a Kombi e vai embora. Na época eu alugava uma Kombi para levar o pessoal para a igreja. Ele falou, pega a Kombi e vai embora, eu não quero te ver aqui não. E eu achei estranho, falei, meu pastor me mandando embora da igreja, né, mano? Terminou o culto, eu não quero ver você aqui. Porque a gente sempre gostou de terminar o culto e ficava conversando e batendo aquele papo. Passado um tempo depois, eu soube que tinha algumas pessoas que estavam meio que interessadas. Então, ele falou, por que eu não quero você aqui? Porque terminava as meninas, e aí, tudo bem? Não sei o que lá. E eu querendo buscar a Deus e querendo. E nesse intervalo aparece uma pessoa que eu havia gostado. E começou a frequentar a igreja e tal. E aí eu estava num propósito com Deus, mas a alma já... E o que eu fiz? Fui procurar o meu pastor. E falei, pastor, então, e aí, assim. Eu nunca na minha vida me esqueci desse conselho que ele me deu. Ele disse assim, Sandro, tudo que fizer você se afastar de Deus, você deve abrir mão. Tudo que fizer você se afastar de Deus, você deve abrir mão. E eu sei que se eu fosse voltar para um relacionamento no qual eu tinha, eu iria me afastar de Deus. Eu sei que eu iria. Então eu falei, amém? Então, quando eu escolho, né, ou eu coloco Deus em primeiro lugar, as minhas escolhas são sábias. Então eu fui buscar um conselho, amém? Eu fui direcionado para algo. Então colocar Deus em primeiro lugar não é simplesmente eu dizer, minha vida é tua, Senhor, seja feita a tua vontade, e sair fazendo o que eu acho ser certo aos meus próprios olhos. Amém?
Sempre eu costumo dizer que quando eu recebo uma direção que se trata de uma questão pessoal para mim, então que está relacionado só à minha vida, eu vou para o crivo da palavra e tal, e ali Deus vai testificar, e amém, glória a Deus, eu recebi algo de Deus. Agora, se eu recebo uma direção que já envolve uma ou duas pessoas ou mais, então isso precisa passar por um crivo, para realmente ser validado de que eu recebi algo direcionado ou da parte de Deus, né? Aqui na igreja a gente costuma dizer que nós temos um presbitério. Então qualquer direção que estiver relacionada à questão da igreja num todo, recebi algo de Deus, tá? Então ela vai vir para o presbitério, a gente vai orar, vai discernir junto, para que realmente, se for validado daquilo que Deus falou, então será aplicado. Por quê? Porque às vezes a nossa alma pode nos levar a enganar. Às vezes Deus até está nos direcionando a algo, mas a nossa alma leva a gente a fazer e agir de uma forma diferente. Pode-se correr esses riscos, amém? Por isso é de suma importância estar perto de pessoas que têm de Deus, buscar conselho, né, com seus pastores, com seus pais. Eu me lembro de uma vez que nós aconselhamos uma jovem e o pai falou assim: seu pai sou eu, quem manda em você é eu, não é pastor que tem que dar ordem não, então para mim você pode namorar sim. Só que nós havíamos falado para essa pessoa não se envolver nesse relacionamento porque a gente conhecia a outra pessoa. E qual que foi o nosso zelo? Não fazer com que essa pessoa se ferisse. O pastor conhece as ovelhas, amém? Então a nossa direção, nós não vamos abrir para a pessoa quem era, porque estamos cuidando, estamos pastoreando, mas a gente direcionou e falou, não se envolva, não é tempo, né, e tal. E o pai falou, não vai, e a pessoa foi. E infelizmente foi lesada. E aí, fazer o quê? O pai, né? E a bênção dos pais, elas são importantes. A gente costuma dizer que o pai, a mãe é um termômetro. Amém? Só que precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter essa... Amém? Então, tem que ter a questão dos pais, tem que ter a questão dos pastores. Isso é importante, irmãos. Hoje o Gabriel está aqui com a gente. Eu achei muito legal a forma que o Gabriel vem construindo o relacionamento dele com a Rafa. Sabe, desde conversando, a Rafa partilhando, ele vindo e conversando, e, sabe, a maneira que eles vêm construindo isso em Deus, o desejo de agradar a Deus, o desejo de viver algo em Deus, amém? E graças a Deus está fluindo, está acontecendo. Por quê? Porque eles têm colocado Deus em primeiro lugar, amém? Glória a Deus. Um outro ponto, o namoro, ele deve ter um propósito, amém? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 19 e outra pessoa abre em Amós capítulo 3 para nós, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Tá dando para entender aí, gente? O namoro deve ter propósito. Provérbios 19, verso 2 e Amós 3:3. Alguém aí encontrou Provérbios 19, 2? E que possa ler para a gente aí, por favor? Lê aí, Gabriel, para nós, por favor. Provérbios é muito legal, né, gente? Olha. O amigão lê bastante provérbio e salmo. Oi? Pera aí só um pouquinho. Vamos só dar uma segurada aqui no Provérbios 19, 2. Vamos explorar um pouquinho aqui. Lê de novo, Gabriel, para mim, por favor. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Amém. Lembra que nós lemos da importância de buscar primeiro o reino,
né, em Salmo da gente deleitar. Aí a gente vem com Provérbios agora. Por quê? Porque o relacionamento ele deve ter propósitos. Mas se a gente age sem pensar, a gente vai ter consequências que não serão boas. Amém, gente? Olha a importância da gente parar, respirar. E o relacionamento, ele é algo perigoso. Por quê? Porque quando você conhece uma pessoa que você já se atrai por essa pessoa, a alma já fica oriçada. Então, você já muda o jeito de andar perto da pessoa, já muda o jeito de falar. Né? Assim, quando eu cheguei na igreja que eu vi, né? O amigão é da hora. Então, você já fica, né? Você já parece que é um super crente, a super... Né? A gente muda. Por quê? Porque você começa a se interessar, você já começa a olhar com umas intenções diferentes. Eu me lembro que nós fomos para um show do Diante do Trono, lá em São Paulo. Diante do Trono fazia os eventos, né, nos estados do Brasil, e teve um que foi em São Paulo, e nós fomos. Alugamos um ônibus e foi mó galera da igreja, os jovens. E aí eu olhando, eu ficava só observando a ver e tal, e teve uma hora que eu percebi que ela estava meio cansada, querendo sentar. Aí eu colei perto dela, sentei no chão, falei, se você quiser sentar aqui atrás, encostar suas costas em mim, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar à vontade. Ah, tá bom, tal. Aí sentou, encostou as costas, mas tipo assim, na cabeça dela, ela simplesmente sentou e encostou por conta da minha gentileza. E o homem tem um problema que a pessoa não pode cumprimentar e falar, oi, tudo bem? O homem falou, mano, pagou um pau. Meu, olha, você viu lá? E aí eu fiquei todo bobo, todo eufórico, e ficava todo... E aí tinha aqueles lá que tem os amigos também que ficam esquerando, né? E aí falava, nossa, você viu? Olha aqui, não sei o que lá. E aquela coisa de eu ficava todo... Só que mesmo em meio a essa euforia, eu sempre buscava trazer o meu coração de volta e falar, fica guardado. Acalma, descansa. Por quê? Para evitar frustrações, para evitar decepções. Então, quem age sem pensar, vai indo, às vezes acaba frustrando. E aí, vamos lá. Você se frustra no relacionamento. E o que acontece? Isso afeta as pessoas que estão à sua volta. Isso afeta... Né? Uma coisa muito engraçada que aconteceu também. Nessa que eu tinha um clima KV, uma vez eu conversei com ela e falei para ela que eu estava, né, interessado e tal, a fim de orar por ela. E aí ela, né, com cuidado, né, olha, vamos orar se for da vontade de Deus e tal, né, aquela coisa toda, e papai e tal, beleza. Então ficou nessa daí. E aí de repente passou um tempo e chegou um cara na igreja, todo bonitão, todo pinta de missionário. Na hora que... Tranquilo, né? Eu lembro que eu falei assim pra ela, eu até cheguei a ver você de noiva entrando, mas eu acho que é porque eu tava no seu... Mentira, eu falei sério. Só que aí eu trabalhei para guardar o meu coração. Só que automaticamente as minhas irmãs, que estavam naquela vibração KV, a Kelly, que era parceira, já não olhava mais com aqueles olhares da alegria que tinha. Por quê? Porque acaba de alguma forma afetando. Só que foi algo que não foi tão assim, né? Mas a gente já presenciou de tantas tretas que já aconteceu envolvendo famílias. Por quê? Porque a pessoa acaba se precipitando, tomando decisões erradas e, infelizmente, envolve todas as pessoas que estão ao seu redor. Aí sei que passou um tempo, aí não deu certo o relacionamento da V com o rapaz, e o tempo foi passando. Nessa daí eu fui buscando Deus.
buscando Deus, e de repente a V começou a me ver com outros olhos, só que aí eu já não queria mais, eu queria Deus, e fui entrando em Deus, mas para honra e glória do nome do Senhor Jesus, os nossos caminhos se encontraram, o amigão viu. E aí, né, Deus preparou todas as coisas, começamos um relacionamento, né, tivemos um período de oração e tal, e aqui estamos. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Aí tem pessoas que na euforia vai lá, se relaciona e vai, casa e tá. Gente, quantas coisas já, sabe? A família é o bem mais precioso que Deus tem. E se começa uma família no namoro, amém? Uma família se começa no namoro. Então, se você luta para começar algo em Deus, infelizmente, existem situações que às vezes acaba acontecendo no meio do caminho, né? Eu acredito que não era a vontade de Deus, né? E aí às vezes acaba de não dar certo. É triste, é muito triste. Por quê? Porque envolve muitas coisas, sabe? É triste. Então nós precisamos preservar esse início de todas as coisas no Senhor. Por quê? Porque se a gente lutar para, sabe, estabelecer algo em Deus, certamente, irmãos, será muito diferente. Amém? Então, deve ser algo por propósito, não devo agir precipitado, mas por um propósito. Amém? Lê aí, mãe, Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha só outro ponto. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Irmãos, existem sinais que já vão sendo mostrados desde o começo. E nós precisamos entender isso. Quando eu estava orando com a V, a gente conversava sobre tudo. Sobre tudo, irmãos. Sentava, batia um papo, conversava. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos conversando, porque esse texto fala como que vai andar dois juntos, né? E aí eu falei para V assim, V, você sabe que eu amo, sabe, as nações, amo, né, fazer a vontade de Deus. E se um dia Deus nos chamar para a gente abrir mão de tudo e fazer a vontade de Deus? E aí? Como que vai ser? O que você vai... A V falou, não, se Deus chamar e Deus falar, eu estou com você, nós vamos juntos. Estamos na mesma pegada. Obrigado, filho, Deus abençoe. Então a gente já conversava sobre isso, já conversava sobre essas questões. Em 2009, nós estávamos morando na casa da minha mãe. E Deus falou comigo no trabalho para que eu pudesse sair da empresa. E foi algo muito claro, eu já vinha orando, Deus vinha dando alguns sinais. Teve um pastor que veio de Goiânia ministrar aqui a gente, que foi um dos líderes da escola de missões lá, e ele reuniu os estagiários e tal, e ele pegou no pé, e aí eu me lembro que terminou, tava todo mundo chorando no chão, e eu tava lá quietinho na minha. E a V falou, pô, depois de uma palavra dessa, você não vai chorar? Eu falei, chorar por quê? Eu preciso viver o que ele falou. Porque não adianta nada eu chorar agora e quando Deus falar eu não dar a resposta que Deus espera. Nada contra quem está chorando, porque cada um tem uma maneira de se expressar diante de Deus. Mas eu fiquei ruminando e refletindo naquilo. E aí quando Deus falou comigo, aí eu liguei para o meu pastor, ele falou assim, e a V? Eu falei, eu estou tentando falar com ela e não estou conseguindo. E na hora eu fui tão forte que Deus falou comigo, que eu fiquei agoniado na empresa. E eu ligava para a Verônica não atendia, eu ligava, e eu tremia assim, tentando, liguei pro meu pastor, ele falou, conversa com a V e tal. Eu falei, eu tô tentando, não tô conseguindo. Aí eu fui e falei com o meu encarregado. Aí ele falou assim, você já falou com a Verônica? Primeiro ele falou, tá maluco, Sandrinho? Eu falei, não, cara, conversei com ele. Ele falou, você já falou com a Verônica? Eu falei, não. Ele falou, não, vai para casa, vai conversar com a sua esposa e depois a gente conversa. E aí cheguei, falei com a V. Eu lembro que a Verônica começou, que nós estamos morando aqui dentro da casa da sua mãe, e que loucura, e que não sei o que lá, e tal, falando, e saiu do quarto.
Aí eu fui e deitei. Eu falei, bom, se eu não tenho um aval com a minha esposa, então eu vou esperar e até a hora que Deus direcionar. E o meu encarregado tinha falado, não, depois a gente conversa, vê direitinho, não vamos tomar nenhuma pitada. Aí a Verônica entrou num quarto, falou mais um pouco, saiu de novo. E depois ela entrou de novo, entrou em lágrimas, se ajoelhou no pé da cama e falou, me perdoa, amor. A gente sempre orou para viver as coisas de Deus junto, né? Sempre falamos sobre isso e agora, né, eu não vou ser a pessoa que vai dividir aquilo que Deus tem para nossa casa, para nossa família e tal. E começou a falar, irmãos, foi fácil? Não foi fácil. Mas era diferente porque nós estávamos indo para o mesmo lugar. Mesmo nos momentos difíceis, mas nós estávamos agarrados no mesmo. Toma uma decisão diferente do aval da minha esposa, no momento difícil ela fala, tá vendo o que você fez? Olha onde você colocou nossa família. Olha que você ia virar. Só que nesse processo, com muita luta, com muita, sabe? A gente foi entrando em Deus. Cometemos alguns erros? Sim, cometemos. Vários, talvez mais erramos do que acertamos. Mas foi um propósito, irmãos, que marcou a nossa história. Marcou a nossa vida. Dentro desse processo, compramos o nosso terreno, com muita luta fomos construindo e tal. E hoje estamos lá na nossa casa, tudo. Então foram muitas coisas assim, sabe? Mas sempre junto. Veio lá um convite para que nós pudéssemos ir auxiliar no pastoreio de uma igreja em Boston. E aí, Vê? Não, amém. Então fomos lá, fazendo todo o processo junto. Orando e tal, e as coisas acontecendo. Antes de sair, ajoelhamos na nossa casa. Deus, se for a tua vontade que a gente vá, que o visto seja aprovado. Agora, se não for, Senhor, que o Senhor... Então sempre, irmãos, colocando Deus, sempre ajoelhando, sempre falando, Deus direciona, Deus faz. O visto foi negado. Ela olhou para mim e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente tinha parado a nossa vida. Eu falei, a gente vai continuar trabalhando e buscando Deus para que Deus continue fazendo. A gente nunca, sabe? Então, é por um propósito. Amém? O namoro, ele foi construído por um propósito. Para que nós pudéssemos viver em família por um propósito. Então tem uma jornada, tem uma história, tem, sabe? E sempre buscando priorizar as coisas de Deus. Agora, se a V vai para um lado e se eu vou para o outro, não dá certo. Eu sempre desejei empreender, a Verônica nunca quis. A Verônica sempre preferiu trabalhar, sabe? Se ele nunca quis. Mas nunca me impediu de lutar para empreender. Então, desde quando eu saí da empresa em 2009, sempre trabalhando e sonhando e gerando algo. Por quê? Porque sempre tivemos um desejo de ter um empreendimento. E quando eu compartilhei com ela a possibilidade da gente assumir um restaurante, aí ela pegou e falou, amém. Aí eu olhei, falei, liguei pro Bruno, falei, Bruno, a V falou, amém, mano. Ela falou, tô me matando de trabalhar para os outros, então vamos me matar de trabalhar para mim. Entramos. Deus, tudo aconteceu. Irmãos, nós passamos um momento muito difícil. Muito difícil. Muito mesmo. Só que a gente, mesmo nesses momentos difíceis, a gente estava indo para o mesmo lugar. E porque nós estávamos indo para o mesmo lugar, foi um pouco mais fácil da gente conseguir superar a crise, superar um momento difícil. Então tudo isso foi sendo construído desde o namoro. Por quê? Porque a gente sempre entendeu que a família é um bem precioso que Deus deu. É algo maravilhoso, sabe? Então, sempre momento, dentro dessa jornada, dessa história, né, a primeira gestação que ela perdeu, e a gente ali, aí depois o Senhor foi e nos presenteou com o amigão, e depois perdeu mais 3, mas sempre de mão dadas e indo para o mesmo lugar. Por quê? Porque existe um propósito em Deus a ser estabelecido, que começou quando a gente começou a namorar, cortejar.
Amém? Então nós não podemos perder, né, o foco, porque o propósito do namoro cristão é discernir um futuro casamento segundo a vontade de Deus. Olha que expressão. O propósito do namoro cristão é discernir um futuro casamento segundo a vontade de Deus. Então, sempre sonhando assim. Sabe, é coisas em Deus que a gente ainda vai viver no Senhor, sonhando, se projetando. Por quê? Porque nós entendemos que Deus tem algo grande para nós. Porque um dia nós assumimos visando algo grande. Então quando o amigão vem e entra nesse rio, entra indo para o mesmo lugar. Então o amigão já fala das nações. Esses dias o amigão, ele teve uma atitude, dá até um quebrantamento. Ele levou a Bíblia dele para a escola. Ele não falou nada, depois, e essa Bíblia que eu levei para a escola? Levou a Bíblia para a escola, filho? Levei, papai. Levei para a escola. Falei, e por que você levou a Bíblia para a escola? Aí o amigão, eu não sei quem que ele puxou, porque pensa no menino que é só misericórdia. Gosta de uma resenha, viu? Aí ele falou assim, eu levei porque vai que, né, papai? Vai que, né? De repente, né? Deus, né? E ele falando. Mas eu fiquei olhando, irmãos, nunca impus, nunca forcei, nunca obriguei, não. Sempre deixei viver a vida que Deus propôs para nós. Entendendo que é o Espírito Santo que faz, que é, né? Teve uma época, passava os batismos, Felipe, você não vai se batizar? Todo mundo, a família. Por quê? Porque quer ver esse momento, né, em Deus. E ele falava, papai, eu não sinto confiança. Eu falei, então você não vai se batizar. O Felipe não vai se batizar. Eu falei, não, ele não vai se batizar. O Felipe vai se batizar. Não vai se batizar agora. Por que não vai? Porque ele vai se batizar quando ele entender o que é um batismo. Quando ele sabe. E aí, de repente, do nada, o amigão procura e fala, papai, quando vai ser o próximo batismo? Porque eu tô... Batismo, filho. Ele, eu quero selar, sabe, papai, essa minha aliança com Deus. Eu quero viver essa vida em Jesus. Por quê? Porque quando a gente começou um namoro, a gente começou um namoro querendo que a nossa família vivesse um propósito em Deus. Amém? Então, o propósito do namoro é discernir um futuro casamento segundo a vontade de Deus. Então, a gente já começava a construir lá atrás aquilo que nós desejávamos viver hoje. Então, lá atrás, a gente já orava pelo nosso filho. A gente já ora pela esposa do Felipe. A gente declara que a esposa dele vai ser uma bênção, vai ser uma mulher que vai completar ele. A Vê até fala, Senhor, uma esposa para o meu filho que goste que ele abrace, porque o Felipe é grudento, ele gosta de ficar abraçado. Aí a Vê já ora por isso, já, porque senão vai abraçar, tira a mão de mim, me larga, né? Então a gente já gera que seja uma pessoa que te ama, Jesus, que seja, amém? Por quê? Porque uma família que viva algo em Deus. Amém? Um outro ponto, irmãos, também que foi assim marcado na nossa jornada. O casal deve buscar santidade. Amém? O casal deve buscar santidade. Quando nós iniciamos o relacionamento, depois de uma profunda transformação e cura que eu tive na área sentimental, fiz um voto com Deus, e nesse voto que eu fiz com Deus, eu orei e falei, Senhor, eu quero conhecer a minha esposa e eu quero me relacionar com ela e dar o meu primeiro beijo no altar. O meu primeiro beijo deve ser no altar. Foi esse a minha oração. E aí quando nós assumimos o relacionamento e começamos a cortejar, aí eu deixava ver na casa dela e falava,
tchau. Aí eu ia e dava um beijo na testa dela e eu descia as escadas e falava, mano, que bagulho estranho, mano. Que negócio louco, mano. Muito esquisito, velho. Porque era um mundo completamente longe da realidade que eu tinha vivido. Eu não sabia o que era um relacionamento em Deus. Eu não sabia o que era um relacionamento em santidade. Aí às vezes eu estava sentado do lado dela no sofá e o braço encostava assim, ó, os fios do braço arrepiava tudo. Eu falava, meu Deus, que bagulho louco. Começava a ferver assim. E sabe, desbaratinava, levantava, saía. E sabe, aí uma vez ela ligou. Oi, amor. Tô indo aí pra sua casa. Eu falei, não vem não, filha. Nossa, credo. Por que não? Eu falei, porque é melhor não. Hoje não é um bom dia pra você vir não. Eu quebrei até a caneta. Hoje não é um bom dia pra você vir não. Fica por aí mesmo. E ela saía daqui, morava perto da Santa Casa e ia andando até Calmon-Viana. Irmão, não foi fácil. A carne é terrível. É terrível. Não foi fácil. Aí a gente ia para a igreja de manhã, fazia devocional, e aí saía, eu levava ela para trabalhar, que eu trabalhava à tarde, então eu saía de bicicleta de Calmon-Viana, ia até a igreja, abria, nós fazíamos a devocional, aí saía, deixava ela no trabalho dela, ia para casa e orando. Aí quando tinha evento na igreja, nós chegava de manhã na igreja, a igreja estava toda bagunçada, aí nós começávamos a arrumar, fazia o que dava para fazer, sabe? Aí vamos fazer um voto com Deus de santidade. Aí rapava a cabeça, irmão, e fazia. E lutamos. Porque uma coisa que eu não queria perder era a presença de Jesus. E eu sabia que se eu não vivesse um relacionamento em santidade, eu poderia ferir a presença do Espírito Santo. Então tudo que eu podia fazer para me conservar a presença do Espírito Santo no meu namoro, eu fazia. E não foi fácil, mano. Não foi fácil. De ter dias de eu, sabe, vacilar e de repente dar um abraço um pouco mais apertado e de repente sair daquilo ali e vir uma dor, sabe, no meu coração e eu falar, Espírito Santo, me perdoa, me ajuda. Porque eu quero tratar a minha esposa como uma mulher de honra. Como uma mulher, sabe, que tem a tua presença. Então, dentro de um namoro, se o homem não consegue olhar para sua namorada, sabe, e tratá-la como uma morada de Deus, uma morada do Espírito Santo, tratá-la com zelo, tratá-la, sabe, isso é perigoso. Se a mulher não consegue olhar para o rapaz e olhar com zelo, sabe? E falar, não, eu não posso ferir essa presença, eu não posso. Por quê? Porque foram coisas que foi nos moldando e nos trabalhando para chegar onde chegamos, irmãos. Por quê? Porque se eu começo a ceder a algumas coisas, eu estou abrindo legalidades para que o inimigo possa me entrar e me afetar em outras. Porque o primeiro texto que lemos, ao que o homem plantar, certamente colherá. Então, se eu vou abrindo essas legalidades, isso pode comprometer o propósito do namoro ou o propósito da família que eu estou construindo através do namoro. Então a gente ralou muito, preservando. Para quê? Para que a gente pudesse ter a presença do Senhor na nossa casa, no nosso relacionamento. Eu me lembro que no dia do meu casamento eu olhei, cheguei no salão e eu olhei e falei, tá tudo tão lindo, Senhor. Tá tudo tão bonito esse salão. Mas se a tua presença não estiver aqui, Jesus, nada disso importa. Eu quero é a tua presença. E o meu maior temor era que se Jesus não viesse para o meu casamento. Porque um dia eu abracei ela e apertei ela um pouco mais. Porque eu tive um pensamento de, não vejo a hora de, sabe, eu tinha esses temores dentro de mim. Eu queria que ele pudesse estar, sabe, me auxiliando, me ajudando, conduzindo.
E aí, no dia do nosso casamento, nós recebemos a notícia que nós teríamos a unção evangelística sobre nossas vidas. Aí fomos ungidos, sabe? Então, foi uma marca, algo que a gente foi construindo, desfrutando junto. Amém? Eu quero ler com vocês um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3 e 5, do 3 ao 5, que diz assim, ó: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstêm-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, é a gente saber controlar, por quê? Porque se a gente der lugar para a carne é algo terrível. Se der lugar, aí vai indo, aí de repente já perdeu o temor. E infelizmente, irmãos, a gente percebe hoje, sabe, jovens que se relacionam eu estou falando dentro do nosso contexto igreja, que se relacionam e se deitam junto, debaixo da mesma coberta e ficam ali. E sabe, eu falo, mano, não dá para entender. Não tem, irmãos, eu não sei, ou a pessoa é muito santa. É muito. Porque eu só de ficar perto da vez tinha dia que mano, meu Deus. E aí, sabe, se joga na coberta junto e fica lá e dorme junto. E como se fosse algo tudo muito comum e normal. Agora, será que o Santo realmente ele está nessa movimentação, nesse momento? Que a gente até brincava, cuidado com beijo, né? Porque você beija, né? A pessoa e já começa a esquentar e tal. Aí tinha pessoas que ficavam dando aqueles beijos de língua. Eu falo, mano, será que a pessoa tá dando uns beijão daqueles mesmo, bem, né, de língua e pensando em um versículo bíblico? Né, a pessoa, né, aquele beijão, o Senhor é o meu pastor e nada, irmão, não dá. Eu me conheço, por isso que eu dizia, nem cola. Ai, vem pra você ver. A gente não pode perder a presença. Não podemos perder a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E essa santidade que nós construímos em um relacionamento. Irmãos, aqui é ponto que se a gente entrar para falar sobre isso, isso abrange muitas coisas. Muitas coisas. Isso pode trazer sequelas muito perigosas para um relacionamento. Mas essa luta, sabe de Deus ali nos guardar, nos preservar. Isso existem áreas na nossa vida que às vezes a gente somos preservados até hoje por causa de algumas renúncias que fazíamos, irmão. De lutar para viver aquilo que Deus, sabe, estava propondo para nós. Então, nós precisamos estabelecer limites. Amém? Então, no cortejo, evita ficar em lugares sozinhos. Evita, sabe? Acontecia, saía caver, a gente, né, ia passear. Acontece. Mas quanto mais a gente puder cuidar, estabelecer, olha, até aqui dá para me ir, até aqui. Eles falam, vocês não beijam. Não tem nada a ver beijar. Tudo bem. Aí eu vi uma ministração e o pastor falava, quando você começa a beijar, as glândulas da saliva, elas vai, né, e automaticamente aquilo, né, e vai aquecendo, e vai. Eu falei, entendo. Perfeitamente. Então eu preferia usar alguns limites, me conhecendo, porque eu sabia que podia. E ralamos e não foi pouco.
Ralamos muito, irmão. Misericórdia. Mas não teve satisfação mais prazerosa no dia que eu estava no altar e eu comecei a ver vindo, sabe? Dando os primeiros passos, sabe? Pra mim. Irmãos, ali foi passando um filme, sabe? De tudo que a gente viveu, tudo que a gente, sabe, tinha. E aí, depois, irmãos, aí chegou nossa hora. Então, é gratificante demais. Amém? Olha, eu tinha bastante coisa aqui ainda para falar, mas a hora já está se aproximando. Eu vou parar aqui, até aqui esse ponto. Amém? O casal deve buscar santidade. Amém? Então que a gente pense sobre isso, que a gente possa mergulhar ainda mais sobre isso, porque a palavra de Deus declara: sem santidade ninguém verá a Deus. Então você quer ver Deus no seu relacionamento, você quer ver Deus, sabe, no seu namoro, se santifique. Façam propósitos juntos, estabeleçam, sabe, a gente fazia propósito de oração, de leitura da Bíblia, sabe? Tudo que a gente sabe servindo dentro da casa de Deus, organizando, tudo que a gente podia fazer para lutar e se esforçar para viver algo em Deus, a gente procurava fazer. Por quê? Porque sabemos que quando nós inclinamos o nosso coração para aquilo que Deus tem, irmãos, Deus nos surpreende. Até hoje, o que a gente vive, sabe, sobre o cuidado de Deus, sobre o zelo de Deus, é algo que nos constrange, porque sabemos que não somos merecedores. Mas o Senhor nos constrange, tamanha a sua bondade, o seu amor. Amém? Então eu quero orar com vocês, e que vocês possam, em nome de Jesus, pegar esses pontos. Eu falei de uma forma bem superficial, dentro desses três pontos, né? O namoro, ele deve começar em Deus, amém? Esse foi o primeiro ponto que nós abordamos. Então as nossas escolhas, elas devem ser primeiro o reino de Deus, a sua justiça, entendendo que as demais coisas não serão acrescentadas. Depois nós falamos que o namoro, ele deve ter um propósito, amém? A gente não vai se relacionar por se relacionar. Conheci aquela pessoa, acho legal, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, vamos conhecer para ver, né? Se der certo, né? Outras pessoas falam. Teve amigas da Verônica que trabalhava com ela que falava assim, mas como que você vai casar? Você nem conhece ele? Você tem que provar primeiro para você saber, né? Então existe essa mentalidade, existe essa ideologia, mas a gente acredita que aquilo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus não erra, amém? Deus é certeiro. Então, se vou construir um relacionamento, eu não vou me relacionar para conhecer, para experimentar. Né? Tinha uns lá que a gente falava que eram os garanhão da igreja. Não podia chegar uma menininha nova que os caras já queria cercar, né? Então tinha uns que a gente ainda conseguia. Agora tinha outros que as meninas já ficavam também toda, aí experimentava aqui. A gente fala, gente, aqui não, mano. Aqui sem chance. Aqui não tem conversa. Você vai se relacionar e quer a bênção, tem que ser por propósito, tem que ser assim, assim, assim. Então, um relacionamento deve ser por propósito. Amém? E o ponto 3 que nós falamos, o casal, ele deve buscar a santidade de Deus. Então estabeleça limite, amém? Desenvolva algo em Deus, busca a santidade, busca se santificar. Por quê? Porque vocês vão ver a Deus. E em Deus está tudo que nós precisamos. Deus é o nosso bem mais precioso. Deus é aquele que vai nos orientar, que vai nos direcionar, que vai saber o caminho que nós devemos seguir. Amém? Deus não falha. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite. Te louvar e te agradecer pela tua palavra. Espírito Santo, continue nos conduzindo, continue nos ministrando, continue nos levando a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que estão namorando. Que o Senhor seja o centro de todo relacionamento. Que o Senhor seja aquele que possa conduzir todas as coisas.
Que o Senhor seja aquele, Pai querido, que não venha permitir com que um relacionamento seja construído sem propósito, mas que o casal possa entender que, buscando primeiramente o seu reino, a sua justiça, as tuas orientações, tudo aquilo que for necessário para eles, o Senhor há de direcionar. Que sejam relacionamentos que possam ser construídos com propósitos e que não falte a tua presença, que não falte o zelo, que não falte temor, que não falte santidade, Senhor. Que haja um prazer imenso no coração dos teus filhos de se santificarem, de construir algo puro, algo genuíno na tua presença. Em nome de Jesus, oramos por aquelas pessoas que têm, sonhado em iniciar um relacionamento em Ti. Que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa direcionar, para que eles possam conhecer pessoas que vão cooperar para o cumprimento do propósito. Como nós aprendemos, não tem como andar dois juntos se não tiver acordo. Mas o Senhor é aquele que tem o poder de fazer conexões de propósito. O Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar em todas as coisas e que o Teu nome possa continuar sendo bendito e glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram dessa aula aí, compartilha para alguém aí que você entende, que está nesse processo de relacionamento, e no nome de Jesus eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes que houvesse uma nação, Deus levantou uma família. Antes que houvesse um grande altar, havia uma casa em adoração. Com lágrimas, com fé e rendição, aprendemos a ouvir Tua voz. E no secreto do nosso lar, o Senhor constrói Teus propósitos. Fomos chamados para apenas existir, mas para manifestar Teu reino aqui. De geração em geração, guardaremos Tua aliança. Minha casa é do Senhor, minha família pertence a Deus. Somos um altar vivo nesta geração, guardando os princípios dos céus. Minha casa é do Senhor, minha família serve ao Rei. Enquanto houver fôlego em nós, Tua vontade estabelecerei.